Fala, meus elétrons, tudo positron? Na última aula a gente fez uma pequena introdução sobre termoquímica e depois vimos as leis da termodinâmica. Na aula de hoje a gente vai ver a ferramenta fundamental para entender todos os processos dentro da termoquímica. Essa ferramenta é chamada de entalpia e ela bebe muito da fonte daquela parte de calor que a gente viu na primeira aula. Vamos lá? Entalpia. Entalpia é uma grandeza expressa em unidade de energia, ou seja, ela é expressa ou em calorias ou em joules, que informa a quantidade de energia desse sistema que poderia ser transformada em calor dentro de um processo a pressão constante. Ou seja, mantendo uma única pressão, eu consigo transformar toda a energia desse sistema em calor. Resumindo, a entalpia é o calor que a gente trabalha dentro de transformações. Ou seja, é para eu promover uma determinada transformação, seja uma transformação física, seja uma transformação química. Essa entalpia ela pode ser classificada de diversas maneiras, como entalpia de mudança de fase, entalpia de reação, entalpia de formação, ligação e combustão. Nas próximas aulas a gente vai ver cada uma delas. Tranquilo? Então toda vez que a gente falar de entalpia a partir de agora, eu estou falando de quê? Energia. Bom, essa energia ela não é conhecida por um determinado estado. Ou seja, a gente não consegue determinar o valor de energia para uma substância num exato momento. Só que, na prática, o que a gente faz? A gente trabalha com variações de energia, ou seja, variações de entalpia. Pela diferença de energia, que normalmente é dada pela temperatura, eu consigo saber quanto de energia entrou ou quanto de energia saiu. E como é que você faz isso, Eric? A gente faz através de um equipamento chamado calorímetro. Um calorímetro é um equipamento que ele tem uma proteção externa de um material isolante, normalmente isopor, e por dentro a gente faz o quê? Coloca as substâncias que eu quero trabalhar, ver a entalpia de entrada ou saída, e colocamos um termômetro. Então, pela massa que eu coloco e pela diferença de temperatura, eu uso aquela equaçãozinha que a gente viu na última aula, de calor sensível, e eu consigo relacionar a quantidade de energia que foi trocada. E com isso eu consigo fazer vários e vários cálculos que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Então a entalpia é uma ferramenta extremamente importante na vida de um químico que trabalha com a parte um pouco mais teórica ou se quer saber como é que funciona uma determinada reação. Então, como é que a gente faz a variação de entalpia, Eric? A gente viu que essa variação ela é dada pela diferença de temperatura. Mas quando a gente trabalha com essa variação de entalpia, a gente sempre vai trabalhar o quê? Toda variação é final menos inicial. E dependendo do sinal da variação, eu posso ter fenômenos diferentes. Se essa entalpia for positiva, ou seja, se a energia final menos inicial for maior que zero, eu digo que essa entalpia é uma entalpia positiva, ou seja, o meu sistema está absorvendo calor. Toda vez que a entalpia for positiva, existe absorção de calor. Mas se eu tiver o contrário, entalpia negativa, ou seja, o final menor que o inicial, eu vou ter o quê? Uma entalpia menor que zero. Olha, galera, vamos lembrar aqui, ó. Se eu tenho entalpia negativa, o meu HF menos HI vai ser o quê? Menor que zero. Ou seja, minha entalpia inicial é maior. Logo, o que está acontecendo? Eu estou liberando calor.
Então, toda vez que eu tiver uma entalpia negativa, eu libero calor. Toda vez que eu tiver uma entalpia positiva, o que está acontecendo? Eu estou o quê? Absorvendo calor. Beleza? Com isso, a gente começa a pensar como é que essa entalpia se relaciona dentro das reações químicas. Então, para eu escrever as reações químicas na termoquímica, eu uso uma coisa chamada equações termoquímicas. Bom, uma equação termoquímica é uma equação que apresenta as principais informações sobre a transformação que eu estou trabalhando. Nela, devem ser indicados todos os fatores que influenciam as variações de entalpia das reações. Ou seja, quais fatores que afetam essa variação de energia. E esses fatores podem ser o coeficiente estequiométrico. O que é isso? É aquele valor de quantidade de mols que entra ou sai, que você tira no balanceamento. Você coloca o estado físico da sua substância. Você coloca temperatura e pressão, porque isso influencia diretamente no seu sistema. Você coloca o estado alotrópico. O que é estado alotrópico? Estado alotrópico é como está a estrutura do seu material. Por exemplo, quando você tem o carbono ele possui alguns estados alotrópicos. Por exemplo, você possui o carbono grafite, você possui o carbono diamante, você possui o carbono grafeno. Então, existem várias estruturas para o carbono, o fulereno. Então, assim, dependendo da estrutura, do estado alotrópico, você vai ter reações diferentes com energias diferentes. E depois você também tem que colocar o quê? A variação de energia desse processo, ou seja, o ΔH. Só para a gente exemplificar o que a gente está falando. Olha a reação aqui. Bom, primeiro eu tenho o quê? Carbono, tá? Quantos mols de carbono estão entrando? Tem alguma coisa na frente? Não, então vale 1. Então eu tenho 1 mol de carbono em que estado? No estado grafite. Beleza. Mas, olha, 1 mol de gás oxigênio. Por quê? 1 mol de O2 no estado gasoso. Produzindo o que, Eric? Produzindo 1 mol de CO2 também no estado gasoso. Essa reação libera 398 kJ. Por quê? Olha, o ΔH ele é negativo, então eu estou o quê? Liberando quanto? 394 kJ. Lembrando, 1 kJ é a mesma coisa que 1000 joules. Então isso aqui foi o quê? 394.000 joules. E essa reação, esse valor de reação, ele tem esse valor a 25 graus Celsius, que é a minha temperatura, e a 1 atmosfera, que é a minha pressão. 25 graus Celsius a gente chama de temperatura ambiente. E pressão na atmosfera é a pressão ao nível do mar. Ao nível do mar. Beleza? Então, essa aula a gente falou sobre entalpia, vimos a definição de entalpia e vimos que os processos eles podem ocorrer com variação de entalpia positiva quando eu recebo ou negativa quando eu libero. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!